Então, quando você se permite, quando você levanta a mão e fala assim, sim, eu aceito ser quem eu sou. Eu aceito. Vai passar por processos de desenvolvimento, sim, porque você tem habilidades a serem desenvolvidas. Você tem um potencial, você tem vocação profissional. E tudo isso é levado em conta. Tudo isso é permissão, tudo isso é algo que Deus colocou na sua vida para você cumprir esse propósito. Então, quando você reconhece tudo isso e você aceita, as coisas começam a acontecer na sua vida. Você começa a cumprir mais, você começa a fazer mais, você começa a ter resultados. Mas um nível de satisfação que transcende, porque o espírito é assim, o espírito transcende. Essa fase que a gente vive vai acabar. E esse espírito é imortal. Então é uma preparação, inclusive. E talvez esse seja o principal motivo de estarmos aqui. É uma preparação. Mas enquanto estamos aqui, a gente tem uma missão. É como se você fosse É como se você fosse enviado para uma missão específica num país inimigo. Numa nação inimiga. E você está lá. Você chegando lá, você vai agradar seus inimigos? Ou você vai se manter em postura e em contato com quem te enviou? O que eu preciso fazer? Qual é a minha missão aqui? Entende que assim somos nós na Terra? Então essa missão, ela precisa acontecer. Esse propósito, ele precisa acontecer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de projeto de vida, ficou claro, né? Projeto de vida vai nos direcionar nessa trajetória de existência. Agora, esse propósito, pelo motivo que eu existo, eu preciso olhar para as minhas dores, eu preciso olhar para a minha história. E eu preciso me conectar com o meu Criador de uma maneira única, sem intervenção de pessoas. Sou eu e Deus, eu e Jesus. Por quê? Porque eu sei que Ele tem um manual. Ele vai me dizer o que eu preciso fazer. Por que eu fui formada? Por que eu fui criada mesmo? Então, quando a gente olha para cá, vamos lá. Qual é a função, então, de quando a gente vai cumprir esse propósito? Primeiro motivo pelo qual eu fui criada. Primeiro grande motivo. Para agradar a Deus. Assim como eu fiz a analogia de você ser enviada para uma nação inimiga com uma missão, você não vai agradar as pessoas que você encontrar ali. Você está entendendo? Você não foi criado para agradar pessoas. Você foi criado para cumprir um propósito. A sua qualidade de vida, os seus resultados financeiros fazem parte da sua trajetória enquanto existência. Mas o propósito de existência você não vai cumprir enquanto você estiver agradando pessoas. Não é essa a sua missão aqui. Se você parar para agradar pessoas, você vai ficar perdido. Sabe por quê? Porque são tantas pessoas com tantas questões diferentes, querer diferente, que você vai se perder. Além de se distanciar de quem você é. E essa autoimagem, ela precisa estar construída. Essa é a identidade que Deus te deu. Então você precisa construir, se fortalecer, se comunicar com esse Criador para você ser direcionado dia após dia. Então o primeiro grande propósito pelo qual você foi formado é agradar a Deus. Quando você se conecta com Deus, você tem direcionamento. Tá? Segunda grande, gente, vamos olhar para o histórico de vida de pessoas, vamos pensar em personagens bíblicas. Por quê? Porque a gente está falando de Deus. Se você é como eu e acredita que quem te criou foi Deus, algumas histórias você conhece. Noé. Qual foi o propósito que Deus criou Noé? Se você parar para estudar a vida de Noé, você vai ver o quanto Deus olhou para a terra e não via alguém que agradasse a ele. Então Deus olha para cá e procura alguém que agrada a ele, para cumprir propósitos. E quando Deus viu Noé, ele se agradou da vida que Noé tinha. E ele escolheu Noé para construir uma arca e depois ele mandar o dilúvio. Então foram muitos anos. E Noé ali firme e forte. Por quê? Cumprir propósito nem sempre vai ser no nosso tempo. Jesus, como que foi? Jesus teve o tempo de preparação. Jesus foi uma promessa de salvação para a humanidade. Jesus nasceu, em todo o contexto que a gente já conhece, né? Jesus cresceu, aprendeu, teve mentores, amadureceu. Quando ele estava com 33 anos de idade, ele cumpriu o propósito pelo qual ele veio para a Terra.
Assim sou eu, assim é você. Quantas vezes a gente está esperando um resultado e a gente fala assim, ai não, tá demorando demais. Você já parou para pensar se Jesus tivesse feito isso? Tá demorando demais esse propósito. Vou desistir. Assim somos nós, a gente quer as coisas no nosso tempo. Então quando a gente está num propósito, você sabe, você confia, tem esperança, você tem uma vida mais leve. Por quê? Porque você acredita que esse momento vai chegar. Tempo de preparação a gente está falando. Depois tempo de execução, tá? Então olha só, o segundo grande propósito pelo qual nós fomos formados. Ser amigos de Deus. Gente, olha que coisa mais linda. A gente acabou de dizer que nós somos imagem e semelhança. Deus criou a gente exatamente como Ele é. Primeiro, para agradar a Ele. Assim como toda a criação dele. Cada criação de Deus tem uma finalidade. A nós também somos assim. Então, o segundo grande, ser amigo. Não é apenas servir aqui onde a gente está. A gente tem essa comunicação e a gente pode ser amigos de Deus. Como você age com uma amiga sua? Como você age com um amigo? Você tem intimidade, não tem? Essa é a proposta aqui. Porque quando você tem essa intimidade, você tem uma conexão tão grande que você aprende como é se conectar com pessoas. Já que a gente precisa de pessoas para cumprir propósito. Tá? Então, olha que interessante. E o terceiro é ser família. Quantas pessoas sofrem nessa existência porque foi abandonado pelo pai ou pela mãe, porque não teve família, né? Porque a família virou as costas. Gente, quanta coisa a gente vê. E eu não estou dizendo que a sua dor é em vão. Aqui tem um segredo. Aqui tem um segredo. Se você seguir esses passos, você vai sim agradar a Deus, você vai sim se conectar com Deus, vai ser amigo e você vai ser parte da família de Deus, porque a gente já tem isso, mas a gente precisa compreender nesse nível espírito, porque humanamente é impossível a gente se ver dessa forma, porque a gente se diminui demais, a gente se inferioriza demais, ou às vezes, sabe o que acontece, que é um pouco pior, não é que é melhor ou pior, mas existe isso e é muito dolorido. A arrogância, a prepotência de se sentir melhor que os outros. Vocês entendem que aqui tem uma diferença? Você saber quem você é, você saber o seu valor, você saber que você é obra maravilhosa criada por Deus para um propósito específico, é maravilhoso. Isso é saber seu valor. Agora, quando você não sabe disso, você cria uma barreira de proteção para se defender das suas fragilidades, você se torna uma pessoa arrogante e prepotente. Você não consegue se conectar com as pessoas porque ninguém quer ficar perto. Como que você vai cumprir propósito desse jeito? Não vai. Não vai. E você sabe o que acontece quando a gente tem um potencial que está sendo desenvolvido em momentos de dor, de fragilidade, porque são nesses momentos que a gente se desenvolve para cumprir esse propósito. Você sabe o que acontece? A gente entra num estado tão grande de insatisfação que a nossa identidade, essa autoimagem, ela fica distorcida. Quantas pessoas estão tendo doenças psicossomáticas, distorção de imagem, transtorno de personalidade, por não se reconhecer como realmente é, por não estar cumprindo, se posicionando para cumprir esse propósito. Então esse nível de insatisfação é tão grande que a pessoa é movida por uma angústia e culpa muito grande. Angústia e culpa. Por quê? Porque a angústia é esse distanciamento da alma, o Espírito de Deus. Então não tem como ser alimentado. E a culpa? Por quê? Porque você sabe, o Espírito sabe do potencial, mas esse potencial não está sendo usado, nem desenvolvido, porque é o tempo de preparação. Tem o tempo de preparação e o tempo de execução. Quando isso acontece, esse sentimento de culpa, ele assume, ele consome com a pessoa. Por quê? Porque o potencial não está sendo usado. Quem está ali? As emoções negativas. Você não tem como estar ali no centro, nessa identidade, para cumprir esse propósito. Então, esses sentimentos que a gente tem, a gente precisa, sim, do autoconhecimento. Nós precisamos, porque é muito difícil a gente descobrir isso tudo sozinhos, sobre a gente. É mais fácil olhar para fora, ver defeito dos outros, ver onde o outro está errando, querer ajudar o outro. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso com a gente. É muito mais desafio, certo? Então, quando a gente olha, família de Deus, através de Jesus, sim. Então, quando a gente entende que esse amor que constrange,
É o mandamento primordial. Por que que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Gente, olhar para essa fala de como nós fomos formados e olhar para como a gente se ama. Será que a gente está se enxergando dessa forma?